Chegando bem o som aí atrás ou está baixo? Está baixo? Tem como dar uma melhorada aí? Essas caixas estão funcionando? Essas duas? Ok. Vamos tentar melhorar aqui um pouquinho, irmãos. Nós vamos, antes de fazer a leitura, a título de ilustração da nossa mensagem nessa noite, os irmãos sabem o que é uma cortina de fumaça? Todo mundo sabe. Quantos sabem o que é uma cortina de fumaça? Muito bem. Então, a maioria de vocês que levantou a mão deve saber o que é uma cortina de fumaça no sentido figurado, né? Quando é usado como uma metáfora. Significa o quê? Criar uma distração para esconder uma verdade, uma realidade, alguma coisa que a gente não quer que seja vista, então a gente cria uma distração e a gente chama essa distração de cortina de fumaça, né? Em outros países lá fora, pelo mundo, os governantes costumam fazer isso. Aqui no nosso país não acontece esse tipo de coisa, mas lá para fora acontece muito, né? Essa coisa da cortina de fumaça. Então, mas é interessante a gente saber a origem da cortina de fumaça, né? Era uma estratégia militar usada tanto por navios quanto por aviões até, para esconder uma aeronave, para esconder um navio, para esconder uma tropa, para esconder um tanque, para que o inimigo não visse e quando ele fosse atacado, ele fosse apanhado de surpresa, né? Então, ou seja, era uma ilusão, criava-se uma ilusão de segurança, uma sensação, uma falsa sensação de segurança, e então, quando o exército atacava, o inimigo era apanhado de surpresa, né? Mas o sentido figurado é o que a gente conhece, é o que a gente mais usa, criar uma cortina de fumaça. E os escribas e fariseus, os mestres da lei, as autoridades religiosas de Jerusalém, eles eram mestres em criar cortinas de fumaça, porque eles criavam sistemas que pareciam sistemas muito comprometidos com a observação dos mandamentos, a guarda dos mandamentos, das leis de Deus, mas, na verdade, eram apenas regulamentos que eles criavam, e esses regulamentos, eles pareciam tornar a pessoa tão santa e tão pura que esses líderes eram considerados verdadeiros homens santos pelo povo, e então eles acabavam conseguindo esconder a sua verdadeira natureza na prática da religião, que era uma religiosidade misturada com uma espécie de militância política da época, onde havia um acordo com o governo romano, né? Os líderes mantinham o povo tranquilo, calmo, seguro dentro da sua religiosidade, e os governantes romanos concediam benefícios para os líderes religiosos. Então, você vê que essa coisa é antiga, né? Essa corrupção que existe dentro da religião, que é usada muitas vezes para oprimir o povo, inclusive para manter o povo na ignorância, isso é algo antigo, muito antigo. E isso para trazer benefícios a pequenos grupos. Isso tem a ver com o nosso texto dessa noite, onde nós vamos ver aqui uma passagem em que essa questão da cortina de fumaça ela é bem característica do texto que nós vamos examinar, né? Então, eu convido você para abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 34, se você ainda não abriu. Nós vamos ler do verso 34 do capítulo 14 até o verso 20 do capítulo 15. Chegou lá? Diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré.
quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: saiba que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados. Mas Jesus respondeu, toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Obrigado, porque Tua palavra é sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Deus, dá-nos agora o compromisso, a responsabilidade, a integridade na exposição da Tua palavra, que ela possa ferir a terra do nosso coração nessa noite, ó Deus, e que ela seja plantada bem fundo dentro de nós, para que ela se torne, Senhor, a árvore frutífera e produza os frutos de justiça, verdade e retidão que o Senhor deseja, ó Deus, operar no nosso interior. Que a Tua graça nos assista, que o Teu Espírito nos fortaleça e nos ajude neste momento, Senhor, a receber a Tua palavra. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A essa altura, irmãos, no Evangelho de Mateus, a crise entre Jesus e as autoridades religiosas de Jerusalém já estava numa espiral ascendente. A coisa estava escalando cada vez mais e havia muitas coisas que estavam acontecendo e, sobretudo, por causa do ensino de Jesus e dos feitos que ele realizava, os sinais, e da confrontação a esses líderes religiosos, essa tensão já era muito grande nesse momento. E ele vem no embate com eles, uma coisa bem visceral, especialmente por causa da questão do sábado, que havia surgido aqui um pouquinho antes,
e os fariseus já planejavam tirar a vida de Jesus, matá-lo. Então, logo depois, eles vão acusar Jesus de estar sendo usado pelo príncipe dos demônios, chamado Beelzebu, para expulsar demônios. Não é? Por outro lado, a própria família de Jesus já havia rompido com ele, e na cidade onde ele havia sido criado, as pessoas o desprezavam. Então, Jesus estava no momento em que ele se sentia cada vez mais só, né? E ele estava ficando só, todos o estavam deixando, e agora ele havia acabado de receber a notícia da morte do seu primo, João Batista, de uma maneira tão macabra pelo rei Herodes. Né? Então, ao saber disso, Jesus toma sozinho um barco e vai para outra margem, para um lugar deserto, e ele vai para orar, provavelmente para assimilar aquela notícia tão trágica da perda do seu primo e outras razões que desconhecemos, mas não demora e as multidões de novo descobrem onde ele está e todo mundo corre para lá atrás de cura, de solução para os seus problemas. E compadecido, então, Jesus cura os enfermos e mais, ele opera a chamada multiplicação de pães e peixes e alimenta ali uma multidão. Então, ele ordena que os discípulos, que eles atravessem, enquanto ele se despede da multidão, que eles atravessem novamente para a outra margem do mar da Galileia, e então eles vão. E novamente ele despede a multidão, procura a solidão e vai para o monte orar. E é interessante como a gente se surpreende e perceber o tempo que Jesus investia em oração, irmãos. E eu quero lançar um desafio para você. Essa semana, procure fazer um pequeno estudo sobre isso. Pegue lá sua chave bíblica, né, procure lá a palavra oração e veja todos os momentos em que ela vai mostrar Jesus orando. Você vai se surpreender de perceber a quantidade de vezes que Jesus ora. Não é interessante isso, irmãos? E a pergunta é, se Jesus precisava orar, por que a gente não ora? Se ele, sendo filho de Deus, o próprio Deus, filho, sentia necessidade de orar, se nós não sentimos necessidade de orar, deve ter alguma coisa errada com a nossa fé. E a gente deve procurar descobrir o que é que está errado e corrigir, porque a oração, irmãos, é essencial para nós. Não podemos viver sem oração, não da forma que Deus quer que nós vivamos. Então, no fim da tarde, o barco já estava bem longe, os discípulos lutavam contra as ondas que açoitavam o barco. E então, na madrugada, Jesus vem até eles andando sobre as águas. Primeiro, eles se assustam, e depois eles ficam maravilhados. E eles reconhecem que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E este aqui é o pano de fundo do nosso texto. E é daqui que nós vamos seguir para a nossa breve reflexão nessa noite. Primeiro, nós vemos ali, né, o sucesso, entre grandes aspas, o sucesso do ministério público de Jesus. Nós vamos ver aí do verso 34 até o verso 15, primeira parte, que diz exatamente aquilo que a gente vinha falando, né? Como os fariseus e saduceus, eles já estavam se preparando para encontrar meios para matar Jesus, para ter do que o acusar, né? Jesus, então, estava o tempo todo fazendo essa viagem de um lado para o outro do mar, né? Escapando, porque ainda não havia chegado a sua hora daqueles embates, e estando ele justamente lá na região de Genezaré, o verso 35 diz que, quando as pessoas daquela terra reconheceram ele, mandaram avisar para todo mundo que Jesus havia chegado. E então, as pessoas vinham suplicando a Jesus que pudesse curá-las, que atendesse às suas necessidades. Né? E por menos que Jesus procurasse a publicidade, a grande sucessão de sinais e maravilhas que ele operava atraía sempre mais e mais pessoas para onde ele estava. E a coisa corria de boca em boca e alcançava rapidamente os arredores, como a gente viu aqui nos versos 34 e 35. Então, as pessoas não eram diferentes do que são hoje. Elas estavam em busca de solução imediata
para os seus problemas, para os seus dramas, para os seus sofrimentos. E a maioria delas não estava em busca do Messias, mas em busca de solução para os seus males. Não é? É o que nós vemos no verso 36. As pessoas queriam apenas tocar em Jesus. E todos os que tocavam nele ficavam curados. É uma relação impessoal. As pessoas só queriam chegar e tocar em Jesus. Não queriam ouvir Jesus, não queriam conversar com ele, não queriam conhecê-lo, não queriam entender para que ele tinha vindo ao mundo, elas queriam apenas tocar em Jesus. Essa é uma situação na qual se encontram muitas pessoas hoje que vêm para a igreja. Essas pessoas apenas querem tocar em Jesus, elas querem resolver os seus problemas imediatos. E existe algo em relação a isso que todas as pessoas deveriam entender muito bem, irmãos, todos nós, que é o seguinte: nem todos aqueles a quem Jesus curou, nem todos Jesus deu garantia de salvação para eles. Mas todos aqueles a quem Jesus deu garantia de salvação, eles terão a cura definitiva para todos os seus males. Todos eles, sem faltar. Ou seja, como o próprio Jesus disse, é melhor a gente ir para o céu, para a gente viver na glória e no reino restaurado de Cristo aqui. É melhor a gente ir doente, aleijado, do que termos saúde aqui e não termos a salvação. Isso é algo que está hoje já escapando da percepção de nós cristãos, de todos nós, porque nós estamos vivendo uma vida extremamente comprometida com o que é imanente, ou seja, com o que é daqui, dessa vida, dessa terra. Nós estamos pensando só nas coisas daqui. E é impressionante como se multiplicam os escândalos de líderes que estão procurando viver uma boa vida neste mundo. E parece que eles esqueceram que nós vamos prestar contas a Deus daquilo que fazemos com o que Ele colocou em nossas mãos, por causa dessa preocupação apenas com as questões deste momento em que a gente está vivendo aqui. Então, já em seu acordo com os romanos, os líderes mantinham o povo submisso e pacífico, e em troca eles recebiam as benesses das autoridades romanas. Esse era o cenário em que Jesus estava desenvolvendo o seu ministério. Um povo indiferente para com ele, as autoridades religiosas o odiando cada vez mais, os seus discípulos sem entender o que ele estava fazendo e dizendo. Ou seja, a vida de Jesus era uma vida extremamente solitária. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, quanto mais você se aproximar do Senhor, quanto mais você procurar fazer a vontade de Deus, quanto mais você procurar entender os propósitos de Deus e a sua palavra, mais solitária será a sua vida. Porque os amigos, geralmente, vão embora quando nós nos dispomos a fazer realmente a vontade de Deus. As pessoas nos deixam, elas se afastam de nós. Então, a vida com Deus, a vida de fidelidade a Deus, é uma vida de poucos amigos. Mas o povo considerava esses líderes, né, como já falei no início, verdadeiros homens santos, acima de qualquer suspeita. E por que isso acontecia? Porque essas autoridades religiosas, elas vendiam ao povo uma imagem que transmitia retidão e virtude. E as pessoas acreditavam. Só que agora, vem esse Jesus confrontando todo o esquema deles, né, de uma forma incontestável, não somente por palavras, mas também por ações. E já no final do Sermão do Monte, o texto diz que as multidões se maravilhavam de ver o que Jesus pregava e como ele ensinava, porque ele fazia isso com autoridade e não como os escribas. Capítulo 7, verso 29. Então, o fato é que as obras e o ensino de Jesus denunciavam a fraude da religiosidade dos líderes de Jerusalém. E por isso eles passaram a perseguir Jesus, tentando de toda forma levá-lo a praticar qualquer crime que os judeus pudessem usar para culpá-lo e matá-lo. Então esse era o contexto, irmãos.
dos versos 34 a 36. Então, nós entramos no capítulo 15, né, e já na segunda parte do versículo 1 aí, né, vai dizer que eles foram até Jesus, os escribas e fariseus, eles foram para perguntá-lo, para fazer uma pergunta para Jesus, mas essa pergunta ela já é uma pergunta tendenciosa. A intenção era fazer Jesus tropeçar na resposta. Então, eles perguntam, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Veja, eles não perguntam por que os discípulos transgridem a lei, mas a tradição dos anciãos. E nós vamos ver por quê daqui a pouco. Né? Porque, pois quando eles comem, eles não lavam as mãos. E então, é aqui que começa toda a questão do debate. Não é bem um debate, mas é uma palavra, uma admoestação que Jesus vai fazer a essas autoridades, e mais à frente, aí sim, haverá um debate intenso, e a coisa nunca termina bem nesse contexto. Então, esses chamados mestres da lei em Israel, eles desenvolveram um sistema legal chamado aqui de tradição dos anciãos. O que é isso? Basicamente, é uma forma que eles encontraram de fazer uma interpretação própria do Antigo Testamento, estipulando uma série de regras e regulamentos que visavam criar essa aura de espiritualidade e, acima de tudo, impor isso às pessoas comuns, no dia a dia. E essas regras, até aquele momento, eram transmitidas apenas de forma oral, não escrita, mas, com o tempo, elas foram se tornando tão importantes dentro da religiosidade judaica, que elas foram fixadas em 2 textos chamados Midrash e Talmud, que são esses textos de tradição dos judeus desde a época de Jesus. O fato é que havia uma infinidade de coisas. Por exemplo, que tipo de prato deve ser lavado em água corrente ou parada? É até engraçado isso, né? Mas eles levavam isso muito a sério. Quantos passos alguém pode dar num sábado sem transgredir a lei? Ou seja, isso aqui é só uma pequena amostra das coisas estranhas que haviam nesse contexto das regras criadas por esses religiosos. E dentre essas infindáveis regras, havia também aquela que dizia que um judeu não poderia fazer uma refeição sem antes se submeter a uma lavagem ritual das mãos. Então, o ponto aqui não é higiene, irmãos, porque quando a gente lê esse texto a primeira vez, a gente pensa, poxa, eles estão certos, né? Você não manda os seus filhos lavarem a mão quando chega a hora da refeição? Né? Aí você manda várias vezes, né? Porque a gente, uma vez só nunca basta, então tem que mandar várias vezes. Vai lavar a mão, vai lavar. Aí a criança vai, né, com aquela boa vontade de lavar as mãos e tal. Só que a questão aqui não é higiene. A questão é a forma como as mãos deveriam ser banhadas ou enxugadas. Era o mais importante do que até o próprio ato de lavar as mãos. O que estava em vista aqui era uma possível contaminação no contato com algo ou com alguém impuro. Então, se um judeu apenas esbarrasse em alguém impuro, já seria o suficiente para contaminá-lo. E por essa razão, comer sem enxaguar as mãos ritualmente significaria transgredir a tradição dos anciãos. Mas, afinal, que mal havia nisso? Pois é, para nós parece que é tão banal esse tipo de coisa, mas para eles era muito importante. A coisa muda quando se fala dos dias de Jesus. Né? Se você quiser ler um excelente livro sobre isso, você pode comprar o livro Jerusalém nos Tempos de Jesus. Excelente livro para a gente aprender sobre os costumes dessa época. Então, naqueles dias, a tradição dos anciãos era considerada pelos fariseus como tendo autoridade igual ou acima das Escrituras. Veja só.
Então, veja como um costume ou doutrina de homens pode tomar um vulto tão grande a ponto de suplantar a própria palavra de Deus. E como é que Jesus vai lidar com isso? Bem, ele vai confrontar a tradição dos anciãos com a palavra de Deus. Então, veja aí os versos 3 a 9. Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: quem maldisser, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Meus irmãos, Jesus aqui está acendendo um pavio a respeito do qual a explosão pode trazer um impacto enorme, porque ele acendeu um pavio ligado a um barril de pólvora, basicamente, porque aqui é tradição versus a Escritura. E Jesus vai atacar vários pontos de uma só vez. Primeiro, ele questiona a validade da tradição dos anciãos diante da palavra canônica de Deus. Ou seja, a tradição não é mais importante que a Escritura. Veja que ele, ao invés de responder diretamente à pergunta que eles fazem, ele devolve a pergunta, colocando a Escritura no lugar da tradição como o mais importante e como palavra final de autoridade. Além disso, ele também coloca a palavra de Deus em seu devido lugar, acima de qualquer tradição humana, e mostra como os líderes do povo estavam transgredindo o mandamento de Deus. Você percebe a sutileza da situação? Você cria uma regrinha, e com essa regrinha, você transgride a lei de Deus, o mandamento de Deus, e as pessoas ainda te consideram santo. O negócio é sutil, não é? Muito sutil. Mas, em terceiro lugar, Jesus também dispara contra eles, tocando direto na ferida. Versículos 7 a 9, onde ele fala dessa questão da oferta. O que é trazido à luz aqui, irmãos, é a religiosidade ostentada pelas autoridades de Jerusalém. Ela está assentada sobre base falsa. Por quê? Porque eles não desfrutavam de autoridade ou direito de julgamento sobre quem quer que fosse, uma vez que eles mesmos estavam transgredindo a lei. E Jesus cita aqui o exemplo de Isaías 29, 13. Depois você pode ler sobre o que fala o texto. Isaías 29, 13 fala sobre o juízo que o Senhor promete que virá sobre o seu próprio povo. E por quê? Pelos mesmos motivos que Jesus está agora confrontando os escribas e fariseus. Israel havia desprezado a palavra de Deus. Os seus guias, profetas e sacerdotes, eles mesmos faziam o povo tropeçar e o próprio povo se entregava de bom grado ao engano. A Escritura havia se tornado para eles um livro selado. É um texto bem forte, esse texto de Isaías. Então, o que Jesus levanta aqui é uma outra regrinha criada pelos mestres da lei. No texto paralelo, Marcos chama essa regrinha de Corbã. E de acordo com essa regra de Corbã, se os pais de um homem judeu dependessem da ajuda dele para suprir as suas necessidades, né, caso esse homem quisesse escapar do quinto mandamento, esse que deveria ajudar o pai ou a mãe, bastava que ele invocasse a regra de Corbã e dissesse: olha, eu até poderia ajudar vocês, mas o que eu tenho aqui é oferta ao Senhor. É Corbã. E ficava tudo bem. Ninguém questionava, porque afinal era oferta ao Senhor. Não é? Isso daqui, irmãos, é uma coisa muito grave.
Mas não é uma coisa fácil de você perceber. Veja, há muitas pessoas, há muitos maridos que deixam a sua família em falta, e quando eles são questionados, eles dizem, não, mas eu estou servindo ao Senhor. Eu vou para a igreja todo dia. Então, você não pode cobrar de mim a atenção que eu devo dar à minha família, porque essa atenção eu tenho que dar para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é antes de tudo. Mas e aquele texto que diz que o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja? Onde é que fica? E a esposa, que também muitas vezes usa dos mesmos artifícios, não é? Para poder transgredir a lei, usando meios e artifícios bem sutis, mas que vão criar ali uma espécie de tradição que vai contra o mandamento do Senhor, quando ela deveria ser obediente à palavra de Deus. E nós vemos isso acontecer o tempo todo, irmãos, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e até nós mesmos podemos praticar isso sem perceber. Então, esse artifício criado pela imaginação humana, ele servia como atenuante de transgressão da lei de Deus. Ou seja, ao invés de o homem se submeter à palavra de Deus, ele criava regras que o colocavam acima do próprio Deus. Né? E já, a caminho de concluir, seria muito difícil para nós pensarmos o quanto ainda fazemos isso hoje, se nós não tivermos um raciocínio bem claro e bem lógico nesse sentido. Por isso, vou dar aqui alguns exemplos. Vamos pensar no batismo. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas a igreja diz, será salvo dependendo da forma de batismo. Se for por aspersão, não vale. Tem que mergulhar, porque a Bíblia diz que é sepultamento, aquela coisa. Mas Jesus não disse se era imersão, se era aspersão, se era derramamento. Ele disse apenas, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas a igreja cria essas regras, essas tradições. Não, só serve se for batizado por imersão, só serve se for batizado no rio, só serve se for batizado dessa forma A ou da forma B, ou seja, o batismo, que é o mais importante, perde a sua importância, e a regra se torna mais importante do que o sacramento. Você percebe como a gente transgride a lei de Deus com coisas teoricamente corretas e boas? Segundo exemplo, Jesus nos ensinou a buscar uma vida em plenitude espiritual. Ele disse, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. Mas a igreja questiona, espera aí, quem foi que bebeu? Bebeu de que forma? Depois que bebeu, falou em outras línguas? Não, então não bebeu. Não bebeu, já era. São as tradições que nós criamos, irmãos. Entende? Meus irmãos, uma das pessoas mais cheias do Espírito Santo que eu já conheci, um grande amigo que faleceu já tem alguns anos, não, tem poucos anos, mas parece que já tem tanto tempo. A pessoa, eu acho que ele era talvez a pessoa mais cheia do Espírito Santo que eu conheci na minha vida. Ele nunca falou em línguas. No culto, na hora da adoração, ele era o mais tímido de todos. Para ele levantar a mão era uma dificuldade. Só se tivesse uns 3 ou 4 que fossem conhecidos dele, ele até levantava, mas, caso contrário, ele tinha vergonha até de levantar as mãos. Era uma pessoa muito tímida, mas era cheio do Espírito Santo. Foi uma pessoa que Deus usou profundamente para me ajudar na minha formação espiritual, num momento muito difícil da minha vida, da minha família. Então, ele foi uma bênção na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da nossa filha mais velha, que naquela época ela já era, nós já tínhamos a Thalita. E esse rapaz,
se você olhasse para ele, julgasse por suas atitudes no culto, enfim, você diria que ele não era cheio do Espírito Santo. Ao passo em que você conhece outras pessoas que se arrogam de serem cheias do Espírito Santo, mas quando você observa o tipo de testemunho dessas pessoas, você não consegue acreditar que realmente uma coisa tem a ver com a outra. E, por fim, o aprofundamento bíblico. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, ou então, quando vier o Consolador, ele os ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, Jesus quer que nós estudemos a palavra dele. Jesus quer que nós estudemos a palavra dele, ou seja, que nós nos detenhamos a estudar teologicamente a sua palavra, a doutrina que está contida na sua palavra. Mas as pessoas dizem: não, teologia afasta a gente do Espírito Santo. Doutrina atrapalha o desenvolvimento da fé. E, meus irmãos, vamos pensar direito. Se a doutrina atrapalha o desenvolvimento da fé, e nós entendemos que uma fé viva, não é uma fé que só pode existir se a gente ignorar a doutrina, então não há sentido naquilo que a gente está dizendo. Porque se a doutrina é que nos ensina a regra, o modo pelo qual nós devemos buscar essa vida mais intensa, essa espiritualidade mais viva com Deus, se nós não queremos doutrina, então também não queremos vida. Mas a grande questão é que as pessoas realmente elas acreditam que a razão se opõe à fé. Tem uma música aqui até muito bonita, a melodia bonita, muito bem cantada, muito bem interpretada, uma linha melódica muito agradável, boa de ouvir. Mas ela diz assim, ela basicamente insinua que a teologia existe para explicar Deus. Então ela diz assim no coro: ninguém explica Deus. A teologia não explica Deus. Meus irmãos, eu quero saber quem foi que disse que teologia existe para explicar Deus. Então, esse tipo de superstição, porque isso é uma superstição, de acreditar que a razão se opõe à fé, e que a fé só é boa se a gente não pensar, isso me parece mais com o sistema no meio do qual nós vivemos, onde a ignorância é um instrumento de manipulação das pessoas. Então, quanto menos você pensar, mais facilmente você será manipulado. E esse discurso, para mim, atende mais esse sistema opressor que nós vivemos do que a igreja. Porque teologia não existe para explicar Deus. A teologia existe para nos ajudar a interpretar corretamente a palavra de Deus. Mas o objetivo hoje é impor a ignorância também à igreja, para que a igreja fique cega, não entenda a palavra de Deus e pratique uma espiritualidade supersticiosa e cheia de regrinhas e regulamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, assim como acontecia com esses religiosos do primeiro século, dos tempos de Jesus. Então, nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Um último exemplo. A Bíblia diz claramente que nós devemos fidelidade à palavra de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Depois, elas conhecem o seu pastor e não seguirão o estranho. Mas a igreja diz: eu quase não leio a Bíblia, mas o meu pastor tem o dom de revelação. E nele eu confio, porque o que ele revela é batata. Acontece. É a teologia da batata, né? O que ele diz é batata. Acontece. E, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Eu não estou aqui dizendo que não existe dom de revelação. Existe, Deus pode usar alguém para trazer uma revelação. Mas a revelação precisa estar ajustada ao que está escrito aqui nesse livro, porque se não estiver, essa revelação não vem de Deus. Mas eu pergunto para os irmãos, não é mais cômodo?
Não é mais cômodo receber a teologia de regurgitação? Não é? Alguém vai, mastiga e vem e coloca na nossa boca e a gente se alimenta daquilo ali e acredita que é a palavra de Deus, e nós estamos sendo edificados. Então, o que essa canção diz, na verdade, pode até contrariar o que a Escritura está dizendo. Mas eu tenho certeza que quando a gente ouve essa música, a maioria de nós aqui nunca deve ter enxergado por esse lado, porque a melodia vai levando a gente. Entende? Vai levando, e a gente pensa assim, quer saber? Eu vou largar a minha Bíblia para lá, porque ninguém explica a Deus mesmo, então, a partir de hoje eu vou buscar somente a experiência estática. Não quero mais saber de ler a Bíblia. Meus irmãos, isso é o culto à ignorância. Quando a Reforma Protestante se levantou, lá no século XVI, um dos lemas da Reforma, qual era? Sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura é a autoridade máxima, palavra autoritativa de Deus para determinar o absoluto para a nossa fé, porque, veja bem, o absoluto ainda existe, irmãos. Ele não morreu com a modernidade, nem com a pós-modernidade. Ele continua aqui presente nas Escrituras. Porque tudo que o Senhor diz para nós é autoridade absoluta sobre as nossas vidas. A questão é que a gente não pode olhar para tudo isso e pensar, então tudo que é tradição vamos jogar fora. Não. A tradição foi importante. Ela trouxe muitas contribuições importantes para a igreja, muita coisa. A reflexão teológica, principalmente nos primeiros anos da igreja, livrou a igreja de se afundar em heresias graves e perversas que poderiam ter destruído a igreja de Cristo. E a tradição ajudou a gente a pensar, a refletir sobre a palavra de Deus, encontrar caminhos seguros para podermos obedecer à Escritura, mas a Escritura sempre é a autoridade máxima. E a tradição precisa se submeter à Escritura. Então, o ponto aqui é simples. A questão toda, irmãos, está concentrada no nosso interior, no que está enchendo a nossa alma. O que é que nós estamos usando para nos alimentar diariamente? Até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar um pouco do nosso lazer, um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa vida comum, sistema secular em que nós vivemos, para nos dedicar a uma vida de comunhão com Deus? E olha, vou dizer para você, isso não vem por osmose. A gente não pode receber isso apenas ouvindo pregações, por melhores que sejam. É preciso, irmãos, que haja uma vivência, ok? É tipo aquelas coisas que a gente procura para a nossa saúde. Não, agora vou cuidar da minha saúde, eu já descobri agora um site, né, ou um canal no YouTube, onde eu vou lá e tenho um personal, e eu estou acompanhando com ele, faço uma vez por mês, né, o polichinelo e o alongamento, e daqui a pouco tempo eu estou sarado. Meus irmãos, o exercício espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos dedicar tempo, precisamos de esforço, irmãos, nesse sentido. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa vencer o desafio, não é? Não é simples, nem para mim, nem para você e nem para ninguém. Então, a questão aqui é se nós vamos viver a partir de regrinhas, de tradições humanas, ou se nós vamos obedecer o que a palavra de Deus diz. Qual é a resolução que Jesus traz aí, a partir do verso 10? Jesus convoca a multidão. Olha só, agora Jesus vai inverter o processo. Agora não é a multidão que procura Jesus, agora Jesus é que procura a multidão. Porque ele precisa que a multidão ouça o que ele está para dizer. Então, ele convoca a multidão, né, e todo mundo pensa, oba, agora vai ter mais milagre, né? Ele vai multiplicar mais pães, ele vai fazer mais milagres, mais sinais, mais prodígios. Aí ele convoca a multidão
essa multidão que está sendo enganada por esses líderes religiosos, e ele diz: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Olha a preocupação dos discípulos. Os discípulos não se preocuparam em proteger Jesus. Eles se preocuparam em proteger os escribas e fariseus. Por quê? Porque para eles também, eles é que eram a autoridade. Eles é que eram os homens santos. Então ele disse: Senhor, ficaram tristes. O Senhor falou com eles, eles ficaram chateados. E fizeram beicinho. Mas Jesus respondeu, versículo 13: toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Meus irmãos, aqui está o Jesus da palavra de Deus. O Jesus da Bíblia é esse aqui. Ele fala de amor, ele fala com muita graça, mas ele também fala com exortação, com admoestação, com repreensão, quando necessário. Então Jesus diz: toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Isso daqui tanto serve para o ensino, né, que foi plantado no coração do povo, mas que não poderia ficar lá porque era um falso ensino, como a própria espiritualidade, a religiosidade dos escribas e fariseus, que não se adequava à palavra de Deus. Então Jesus diz: olha, tudo aquilo que não foi plantado pelo meu Pai vai ser arrancado. E depois ele entra com outra metáfora, verso 14: esqueçam os fariseus, porque são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explica-nos esta parábola. E Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam uma pessoa, mas comer sem lavar as mãos não a contamina. Então veja, tudo que Jesus colocou aqui nessa lista, no verso 19, tudo aqui tem a ver com a questão moral, com a questão ética. Jesus agora, ele está colocando o foco no lugar certo, porque ele deslocou a questão do aspecto superficial, do estereótipo, e ele levou para onde deve ir, que é para o coração. Ele já havia dito isso lá no texto, verso 8, citando Isaías: vocês me honram com os lábios, mas o meu coração está longe, o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, qual é a questão importante aqui? É o coração. É o que acontece no nosso íntimo. Irmãos, é interessante que nós estamos vivendo um tempo agora na Igreja Evangélica Brasileira em que várias tradições estão sendo criadas. São coisas que nós gostamos de acreditar nelas, mas elas não estão na palavra de Deus. Mas nós torcemos a palavra para que essas coisas possam ter um aspecto de espiritualidade desenvolvida. Então, assim, hoje existe muita coisa estranha dentro da igreja. Muita coisa que está contando com a tolerância de líderes e dos próprios cristãos, porque nós também, assim como o povo daquela época, nós preferimos ser enganados do que sermos confrontados a viver na verdade, porque isso incomoda. É uma coisa que nos desafia. Veja o que Jesus falou aqui, irmãos. Ele falou de pensamentos maus, ele falou de homicídios, ele falou de adultérios, de imoralidade sexual, de furtos, de falsos testemunhos, de blasfêmias. Ou seja, são coisas que ainda encontram lugar dentro do nosso coração, muitas vezes. E o ponto é,
Nós vamos criar uma religiosidade de casca, uma tradição onde nós criamos hábitos e costumes e confiamos nesses hábitos e costumes e deixamos de nos autoexaminar e ver até que ponto realmente a nossa vida está alinhada com a palavra de Deus? Não podemos, irmãos. Porque se nós fizermos isso, nós também estaremos sujeitos ao mesmo juízo que foi proferido sobre essa religiosidade de escribas e fariseus. Então, Jesus quer que nós tenhamos um encontro com a verdade. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E tudo aquilo que Ele trouxe para nós na sua palavra, nós precisamos ter esse encontro diário com Jesus Cristo vivo das Escrituras, aquele que tem palavras de conforto para nós nos momentos mais difíceis das nossas vidas, mas Ele também tem palavra de confronto para os momentos em que nós estivermos acomodados na zona de conforto. O tempo está se abreviando, irmãos. Está sendo abreviado. E nós estamos chegando no momento em que todos terão que tomar uma decisão. O funil nós estamos sendo levados para um funil e ele só tem uma saída. É apertada, é estreita. E nós só vamos passar se realmente nós conseguirmos nos encaminhar para esse encontro com a verdade. Então, nessa noite, eu quero desafiar você a pensar um pouco sobre isso, sobre a sua própria vida. Não estou aqui para te chatear, para te aborrecer, para te magoar. Não, pelo contrário, eu estou aqui para convidar você a uma reflexão profunda a respeito do que está acontecendo aí dentro do seu coração e que só você sabe. Mas o Senhor também sabe. Porque, meus irmãos, ninguém cai da noite para o dia. A gente vai caindo aos poucos, sabe? A gente deixa uma disciplina hoje, deixa outra disciplina amanhã, esmorece um pouquinho hoje, esmorece um pouquinho amanhã, e assim vai a nossa jornada, né, rumo ao caos, e a gente não percebe. Entende? Quantas vezes, irmãos, a gente começa uma jornada de leitura bíblica no mês de dezembro, como a gente faz aqui, e aí a gente vai naquele gás. Aí, quando chega lá pelo mês de março, o gás já está acabando, né? E aí a gente precisa renovar, né, para poder ter forças para seguir em frente. Mas aí a gente pensa, hoje estou com tanta preguiça, não vou fazer a leitura de hoje não, vou deixar para amanhã. Aí a leitura de amanhã acumula com a de hoje. Aí você não tem tempo de ler, porque você está atrasado para sair para o trabalho, você só pode ler uma parte. Aí daqui a pouco você está com 3, 4 dias de leitura atrasada, e você pensa, não vou ler mais não, um ano que vem eu começo de novo. Mas a perda que isso provoca para você, você nunca mais vai recuperar. Entende? Meus irmãos, nós precisamos estar afiados na palavra de Deus. Porque o sistema ao nosso redor é um sistema que questiona, é um sistema questionador. Foi-se o tempo em que o pastor chegava do púlpito e pregava uma mensagem e não se importava com o que dizia, se estava certo, se estava errado, se ele, né, dissesse algo sobre uma área de conhecimento qualquer, que ele não tinha a menor ideia, mas ele desse um chute, todo mundo ia levar de boa. Mas hoje não mais. As pessoas hoje, elas sabem tudo sobre tudo. E se nós não tivermos o nosso coração bem firmado na palavra e a nossa mente bem ajustada e disciplinada pela Escritura, nós não seremos capazes de dizer ao mundo aquilo que o mundo precisa ouvir. Meus irmãos, o mundo não precisa ouvir palavras que acariciam o ego. O mundo não precisa de 7 passos para se tornar um cristão milionário, rico, bem-sucedido financeiramente, profissionalmente. O mundo não está precisando de nada disso, porque isso tem pessoas muito competentes lá fora que sabem fazer. O mundo precisa, meus irmãos, da palavra de salvação. O mundo precisa da palavra de arrependimento. O mundo precisa ouvir que Jesus Cristo ainda está chamando pessoas à salvação.
O mundo precisa saber que existe uma forma de vida saudável que nós podemos viver a partir da orientação que o Evangelho nos traz. O mundo precisa saber que uma vida sexual ativa, fora do contexto do casamento e da família, é pecaminosa e ela traz grandes prejuízos para a vida e para a saúde emocional das pessoas, porque a Bíblia diz isso. O mundo precisa saber que aquele que não se arrepender e não colocar a sua vida na presença do Senhor e não tiver Cristo como seu mediador, essa pessoa vai perecer no inferno, na perdição eterna. O mundo precisa saber disso, meus irmãos. Mas o que é que nós estamos fazendo hoje? O que é que nós estamos pregando? Nós estamos preocupados com a palavra contextualizada. Nós estamos preocupados em contextualizar a Bíblia, em tornar o Evangelho mais palatável, mais aceitável pelas pessoas. Então, nós colocamos ali um pouquinho de mel, um pouquinho de açúcar e criamos essas tradições que trazem uma ideia de santidade, quando, na verdade, é apenas uma casca. Então, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, não é isso que Deus quer para nós. A vida que Deus tem para nós é uma vida muito mais significativa, muito mais rica, muito mais poderosa em palavras e obras. Deus pode usar a sua vida poderosamente para mudar a vida de outras pessoas. Mas, em primeiro lugar, a sua própria vida precisa ser mudada. Tem que começar em nós, irmãos. Entende? Me lembro de uma canção antiga, que dizia: a começar em mim, quebra corações. E é o que nós estamos precisando nesses tempos, de uma igreja inchada e doente, onde as pessoas estão acreditando em tudo, menos no que o Evangelho diz. E cada dia que passa, a gente percebe isso com mais clareza. Então, meu convite a você nessa noite é para que você examine em que caminhos o seu coração tem andado. E coloque isso diante do Senhor. Veja, essa pregação não vai corrigir você. Ela é só uma provocação para você buscar aquele que pode corrigir a sua vida. Cristo pode corrigir a sua vida. Então, eu convido você a curvar a sua cabeça e pensar um pouquinho a esse respeito, e nós vamos orar. Glória a Deus. Peça ao Espírito Santo que ajude você a examinar o seu coração. Você sabe o tipo de comprometimento que você tem tido com Deus, com o sistema deste mundo. Pese um pouco, veja qual é o peso do seu comprometimento com este mundo e o peso do seu comprometimento com Deus. Se a balança pender para a primeira situação, é porque tem algo errado com a sua fé. E você precisa pedir ao Senhor Jesus que corrija isso, que traga coragem para você, determinação, que Ele possa abrir os olhos do seu entendimento para você perceber o tamanho do problema, porque isso é um problema. É um problema central da nossa fé. Isso pode nos levar definitivamente para longe do Senhor. Então, irmãos, vamos voltar como aquele filho que se afastou da casa do pai. E quando foi, ele já vinha se afastando há muito tempo, não foi uma coisa do dia para a noite. Então, antes que nós saiamos por aí, disputando a comida com os porcos, vamos voltar para a casa do Pai. Vamos pedir a Ele que nos trate como um dos seus trabalhadores, porque isso já seria extremamente honroso para nós, sermos recebidos na presença de Deus
mas Ele não quer te receber somente como um trabalhador, mas como um filho amado, porque você é amado, o Senhor te ama. Ele entregou o seu Filho mais precioso, o seu Filho que é o objeto do seu prazer, do seu amor, de toda a sua afeição, Ele deixou, entregou esse Filho ao mundo para que Ele pudesse morrer pelos seus pecados, porque Ele te ama tanto. E Ele tem muita coisa boa, bela e significativa para revelar a você, mas você precisa voltar para a casa do Pai e ter um reencontro com a sua graça. Tomara que seja hoje. Tomara que seja hoje que Cristo faça essa obra na sua vida, no seu coração, no seu íntimo. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos um Deus que é bondoso, que é benigno. E o altar da misericórdia está com as portas abertas, mais uma vez nessa noite, para nos receber. Santo Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que habita no alto e sublime trono, rodeado de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Não existe outro Deus além de ti, tu és o único Deus verdadeiro. E não há nenhuma possibilidade, Senhor, de nós escaparmos, ó Deus, dos teus olhos, porque os teus olhos são como chamas de fogo, eles percorrem, Senhor, toda a terra, e eles conhecem cada ser vivo, e eles conhecem cada pessoa e cada um de nós de uma maneira única e especial. Então, Senhor, diante da tua presença, da qual nós não podemos escapar, estamos aqui mais uma vez nessa noite para suplicar que a tua misericórdia venha sobre nós. Confessamos, ó Deus, que nós temos criado, Senhor, e temos seguido muitas tradições, mas temos nos orientado muito pouco pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, tomamos decisões sem buscar a tua face, fazemos escolhas, ó Deus, sem nos aconselhar com as sagradas escrituras, e muitas vezes nos comprometemos, ó Deus, com este mundo de uma maneira tão intensa, que nos faz acreditar que nós não temos mais tempo para ti, Senhor. Mas, Pai, sabemos que isso é um engano de Satanás. Ele quer, sim, ocupar todo o nosso tempo, com afazeres, com coisas, ó Deus, com ocupações várias, de modo que nós comecemos a acreditar que nós não temos tempo para ti, Senhor, quando isso não é verdade, Pai. O tempo pertence a ti, Senhor. O nosso tempo de vida neste mundo pertence ao Senhor. A nossa vida não é nossa. O Senhor nos fez como obra das tuas mãos, e o Senhor nos deu vida para que essa vida glorifique o teu santo nome. Então, Senhor, se nós não estamos vivendo de modo a te glorificar, é porque nós estamos longe do teu propósito para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Leva-nos de volta para o caminho. Senhor, tira os impedimentos da nossa jornada rumo à cruz, ali onde nós podemos ter um reencontro com Cristo, o Cristo vivo, que não está mais pendurado no madeiro, mas ressurgiu ao terceiro dia e nos chama para uma vida de ressurreição na sua presença. Mas para isso, Senhor, nós precisamos morrer para o mundo, nós precisamos morrer para o pecado, precisamos ser crucificados para que possamos ressuscitar com Cristo. Então, Senhor, que o Senhor nos leve nesse caminho, Pai, um caminho difícil, mas o Senhor promete nos levar, nos tomar pela mão e nos conduzir por essa caminhada. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso bom pastor, toma-nos pela mão nessa noite e guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Leva-nos às águas de descanso, ó Senhor, às fontes, onde nós podemos, ó Deus, saciar a sede da nossa alma. Dá-nos o pão vivo que desceu do céu, para saciar a fome do nosso íntimo, Senhor, para que nós não procuremos essas coisas nos bens,
ó Pai, nas coisas deste mundo, nos relacionamentos afetivos, porque não existe nenhum amor neste mundo que possa, Senhor, nos dar o que só o Teu amor pode dar, Senhor. Não existe nenhum bem neste mundo que supere o bem de ter a Cristo vivendo em nossas vidas. Não existe nada, Senhor, que vale a pena tanto esforço, ó Deus, que não seja algo que nos faça voltar para Ti, de estar na Tua presença, de viver em santa comunhão contigo, Senhor, de ter uma vida, Senhor, marcada pela oração, pela leitura bíblica, ó Deus, porque isso não é coisa de monge, Senhor, isso é coisa de todo santo e santa de Deus, e nós todos que estamos aqui fomos chamados com essa vocação de sermos santos e de buscarmos o caminho da santidade, Senhor. A Tua palavra diz que nós fomos santificados para sermos santos. Então, o Senhor já nos santificou, mas nós também precisamos santificar a nós mesmos. Então, ajuda-nos, ó Deus, a deixar as distrações, as cortinas de fumaça que nós criamos, para que nós possamos parecer verdadeiramente religiosos, cristãos, quando lá no íntimo nós sabemos, ó Pai, que o que estamos fazendo é seguindo tradições, não estamos obedecendo a Tua palavra, Senhor. Então, confessamos nessa noite, ó Senhor, sim, temos sido desobedientes, temos buscado criar sistemas religiosos para vivermos nele, porque isso traz um pouquinho de paz à nossa consciência. Ó Deus, mas não há uma noite que vamos dormir com aquela sensação de que não fizemos o que devíamos fazer, de que não Te buscamos como devíamos buscar, e sempre deixamos para o dia seguinte. Mas, Senhor, não temos o amanhã, Pai amado. A Tua palavra diz que o dia é hoje, que hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, não podemos endurecer os nossos corações, como aconteceu com aquele povo no deserto, Senhor, porque eles foram postos para nosso ensino, para que nós não caiamos como eles caíram. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. Salvação é graça, mas graça é atitude. Salvação é graça, mas graça é vida no altar. Salvação é graça, mas graça é vida em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros. Então, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós não queremos viver para os outros, nós queremos viver para Ti, Senhor. E quando nós vivermos para Ti, todo mundo vai saber que nós realmente somos Teus, somos cristãos, somos convertidos. A nossa vida está no altar. Não podemos fazer isso sozinhos, Senhor. Precisamos da Tua obra, precisamos que o Teu Espírito venha operar em nós, que Ele venha trabalhar em nós. Mas uma vez feito isso, que nós possamos dar andamento a esse processo, com aquilo que se espera de nós também, pela Tua palavra. Nós oramos assim, ó Deus, com gratidão, Pai amado. Não queremos sonegar o que é Teu, usando falsas alegações como os escribas e fariseus. Nós queremos Te ofertar aquilo que pertence a Ti, Senhor. Sobretudo as nossas vidas, os nossos corações, o nosso tempo, porque tudo é Teu, tudo pertence a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.